Ex-deputado Roberto Jefferson é indiciado por tentativa de 4 assassinatos. São Paulo passa a fazer parte da lista das 22 capitais com ônibus de graça no dia das eleições. Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. China divulga crescimento de quase 4% do PIB um dia depois da nova eleição de Xi Jinping. Aumenta o número de brasileiras pilotando aviões. Dobram os casos de dengue no Mato Grosso do Sul. OMS alerta que contaminação de chumbo mata 1 milhão de pessoas por ano. E cientistas japoneses dão passo importante na fórmula para crescer cabelo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, foi indiciado por tentativa de homicídio de 4 pessoas. Ele passou a noite no presídio de Benfica e foi transferido para Bangu 8, no Rio. Em depoimento hoje à polícia, ele disse que deu 50 tiros na direção dos policiais. Neste domingo, uma equipe da Polícia Federal foi até a casa de Roberto Jefferson cumprir um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal e foi recebida com tiros e granadas. 2 agentes foram feridos. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Os 2 policiais feridos foram atingidos pelos estilhaços das 2 granadas arremessadas por Roberto Jefferson. Segundo a nota da corporação, os agentes foram socorridos e passam bem. Em um vídeo divulgado pela assessoria do ex-deputado, Roberto Jefferson disse que não atirou para acertar os policiais. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Mas feriu, porque arrebentou o vidro. Mas arrebentar a vida. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4. Eles correram, falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega. É muita humilhação. A prisão de Roberto Jefferson foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pelo descumprimento de medidas cautelares da prisão domiciliar. No ano passado, Roberto Jefferson foi preso suspeito de comandar uma quadrilha digital que arquitetava ataques contra as instituições democráticas. Em janeiro deste ano, atendendo a um pedido da defesa de Roberto Jefferson, o STF autorizou que ele deixasse Bangu para cumprir a prisão em casa, desde que cumprisse uma série de requisitos, entre eles o uso de tornozeleira eletrônica e manter-se incomunicável. Segundo o Supremo, várias dessas medidas foram descumpridas. Por isso, a prisão precisou ser reestabelecida. A gota d'água foi a divulgação de um vídeo de Roberto Jefferson fazendo duros ataques à ministra Carmen Lúcia na última sexta-feira. A decisão descreve uma série de ações que culminam no descumprimento das medidas cautelares: receber visitas para passar orientações a dirigentes do PTB, conceder entrevistas, promover e replicar fake news, difamando e injuriando ministros do STF. Com a resistência de Roberto Jefferson em autorizar o cumprimento da decisão, Padre Kelmon, que ficou no lugar dele como candidato à presidência pelo PTB, foi chamado e convenceu o ex-deputado a entregar a arma utilizada no ataque. Depois de 8 horas de cerco, Roberto Jefferson se entregou. Segundo a Polícia Federal, além da prisão determinada pelo STF, ele também foi detido em flagrante por tentativa de homicídio, já que atirou contra os agentes da PF. Fatos graves que nos chamam a atenção e eu, nesse momento, gostaria de me solidarizar com os policiais federais machucados nesse evento. Graças a Deus, todos estão bem. Voltando um pouco
na linha do tempo, me solidarizar com a ministra Carmen Lúcia, que foi ofendida por esse infrator. A violência está aumentando o número de veículos blindados no Brasil. O país já responde por 70% deste mercado no mundo. Só no ano passado, 20 mil veículos receberam todo o reforço conhecido para que resistam a tiros e, dependendo da camada de proteção, até granadas, como aconteceu ontem na casa do ex-deputado Roberto Jefferson. Segundo a Associação Brasileira do Setor, o número de blindados no Brasil cresceu 45% nos últimos 2 anos. O número de casos de racismo no estado de São Paulo aumentou mais de 500% nos últimos 2 anos. De acordo com o balanço da Secretaria de Justiça e Cidadania, mesmo sendo um crime inafiançável, todos os dias há relatos de pessoas que foram vítimas nas ruas, na internet e no transporte público. Nos últimos 2 anos, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo intensificou a abertura de processos administrativos contra casos discriminatórios envolvendo cor, gênero, religião, pessoas com deficiências ou portadores de HIV. Desde 2020, o Estado de São Paulo aplicou 519 punições. A escalada de casos representa um crescimento acumulado de cerca de 543%. O órgão teve contato com o caso de Ed Júnior, alvo de ofensas racistas dentro do condomínio onde mora, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, pelas redes sociais, que tem sido a porta de entrada para o aumento das apurações. Na semana passada, além de Ed Júnior, o cantor Seu Jorge também foi vítima do mesmo crime em um show, em Porto Alegre. Não encosta na minha cachorra. Desde 2020, a Lei 14.187 de 2010 tem sido empregada mais ativamente em uma tentativa de reduzir os casos de discriminação, com a aplicação de uma multa que pode chegar até R$ 95 mil. A investigação acontece independente de denúncia formal por parte das vítimas. Assim que for concluída a análise do caso envolvendo Elizabeth Morrone, vizinha de prédio que foi acusada por Ed Júnior, uma multa deverá ser paga em favor do governo de São Paulo, cujos valores serão repassados à Secretaria de Fazenda. As tecnologias têm contribuído muito, já que as pessoas vítimas ou não de ações discriminatórias passaram a filmar e a divulgar os casos na internet, facilitando o acesso dos órgãos competentes aos crimes. Elizabeth, que aparece em vídeo fazendo xingamentos racistas contra Ed Júnior, ainda não foi intimada, mas a ação deve começar a correr ainda esta semana. Contra ela também há o inquérito na Polícia Civil aberto a partir de denúncia do humorista e deliberações do condomínio United Home Work, onde foi feita a gravação. Em setembro, antes das agressões verbais registradas na gravação recente, um outro vídeo de câmeras de segurança mostrou o filho de Elizabeth com uma faca, fazendo ameaças contra Ed. No mesmo mês, um outro ataque foi gravado e nele Elizabeth está com o filho e segurando uma garrafa de vidro. O advogado do condomínio explicou que as medidas contra Elizabeth respeitam a legislação contra o condômino antissocial, aquele que perturba a ordem e a segurança dos moradores. Segundo ele, uma assembleia será realizada no dia 31 de outubro para decidir o que será feito em relação à vizinha, que já foi multada em R$ 8 mil. A convenção extraordinária será feita para esclarecer as medidas já tomadas. Os condôminos ratificaram a multa aplicada contra Elizabeth, feita com base na Convenção e Código Civil, além de decidir se a moradora será afastada ou expulsa do condomínio. A polícia desmantelou uma quadrilha que vendia óleo lubrificante falsificado para carros e caminhões. Só em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, foram apreendidos quase 1.200 litros. Os 1.129 litros de lubrificante da marca Panther e 8 galões de 5 litros da marca Panther Truck Diesel
foram apreendidos aqui na capital após a ação que envolveu a Agência Nacional de Petróleo, Receita Federal, Procon e Delegacia do Consumidor. A empresa fabricante comercializava o produto em todo o Brasil. Aqui em Campo Grande, a ação foi realizada em 2 depósitos, só que nesse caso estavam de boa fé e já haviam inclusive devolvido boa parte dos lubrificantes. Como a Agência Nacional de Petróleo já havia desencadeado uma operação em Goiás, os comerciantes aqui de Mato Grosso do Sul, cientes desse fato, promoveram a devolução desse material ao fabricante, que é um fabricante do estado de São Paulo, tá? E tiraram de exposição à venda e do depósito deles o que sobrou, que eles não conseguiram devolver. Com a chegada da força-tarefa, eles indicaram onde esse produto estava. Os produtos ainda vão passar por perícia, mas a principal suspeita é que se tratam de óleo reutilizado. A suspeita recai que sejam lubrificantes já utilizados ou talvez até um descarte internacional. Algum produto que foi descartado, ele teria que ter uma outra finalidade que não o comércio. O delegado comenta que a pena para os crimes que a empresa fornecedora responde podem chegar a 5 anos de prisão. Além do produto impróprio, os selos da embalagem eram todos falsos. Reginaldo Salomão comenta o que os consumidores e distribuidoras podem fazer para evitar comprar produto nessas condições. Eles têm toda uma rotulagem específica, é possível conferir se esses números informados, se esses selos informados são verdadeiros ou se são apócrifos, pelo próprio site da Agência Nacional de Petróleo, sem nenhuma dificuldade, né? Observar essa rotulação e qualquer coisa, qualquer dúvida, entrar em contato com um dos órgãos de controle. Pode ser o próprio Procon, o DECOM, a Agência Nacional de Petróleo. E tem se tornado frequente o número de casos de ataques de ativistas. Neste final de semana, um quadro de Monet e uma estátua de cera do rei Charles I foram os alvos das ações. Desde o dia 14 de outubro, quando a obra de Van Gogh, chamada de Girassóis, foi atacada na Galeria Nacional de Londres com sopa de tomate, o grupo de ativistas, conhecido como Just Stop Oil, vem realizando novas manifestações pelo Reino Unido. Postou diversos vídeos em que os manifestantes pulverizaram tinta laranja nas vitrines de lojas luxuosas localizadas no centro de Londres como forma de protesto. 2 ativistas do grupo britânico cobriram uma estátua de cera do rei Charles III com bolo de chocolate. As pessoas subiram ao estrado, onde as estátuas de Charles, da rainha Camila, do príncipe William e a princesa Catherine estavam e começaram o ataque. A ação foi filmada e postada nas redes sociais do movimento. Já na Alemanha, o artista atacado foi Claude Monet. Os manifestantes alemães pertencentes ao grupo chamado de Última Geração jogaram purê de batatas na pintura denominada de Pilha, que estava sendo exposta no Museu Barberini de Potsdam. O grupo afirmou que a pintura tem um valor estimado de 111 milhões de dólares, cerca de 550 milhões de reais, e que poderia ser utilizado de diversas formas para ajudar o planeta. De acordo com o Museu Alemão, a pintura foi protegida por vidro e cuidadosamente selada. Portanto, nenhum líquido pôde penetrar e a pintura em si permaneceu ilesa. Os ativistas foram levados sob custódia. A onda de ataques pode se espalhar por toda a Europa. Isso porque os grupos aliados do Just Stop Oil e ao grupo Última Geração, localizados em outros países, também podem intensificar os protestos. O motivo principal é a aproximação da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizado no Egito no dia 6 de novembro. E veja a seguir, divulgado o lote residual de restituições do imposto de renda. E ainda, aumentou o número de mulheres pilotando aviões no Brasil. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual para cerca de 470 mil contribuintes que caíram na malha fina. Quem traz mais informações é o repórter Dionísio Gonçalves.
Os créditos vão injetar cerca de 800 milhões de reais na economia. Os pagamentos serão realizados no dia 31 de outubro nas contas informadas na declaração do imposto de renda. Cerca de 470 mil pessoas que declararam nos anos anteriores e caíram na malha fina estão entre os contemplados. A consulta pode ser feita a partir de hoje no site oficial gov.br/Receita Federal. Para isso, é só clicar em Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível ver pelo aplicativo da Receita em tablets e smartphones. Se não estiver na lista, deve-se entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte por meio do site cave.receita.fazenda.gov.br, onde tem todas as informações e tirar o extrato da declaração. Com a pendência encontrada, basta retificar a declaração e esperar os próximos lotes da malha fina. Caso não receba na conta informada, por ela estar encerrada ou desativada, os créditos vão ficar disponíveis por 1 ano no Banco do Brasil. Para ter acesso a eles, basta o cidadão, por meio do portal BB ou nos telefones que estão aparecendo na tela, direcionar o crédito para qualquer outra conta bancária que esteja em seu nome. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. O Tribunal de Contas da União suspendeu a concessão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. A medida valerá até que a Caixa Econômica apresente, no prazo máximo de 24 horas, explicações sobre o programa. O ministro do TCU, Haroldo Cedras, quer saber quais são os critérios de concessão, as taxas de juros, a inadimplência esperada, a rentabilidade e a aprovação da linha de crédito relativa à modalidade de empréstimo, que é acusada de ser de alto risco para o consumidor. Em meio à expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos possa desacelerar o ritmo de aumento da taxa de juros do país e ao anúncio do novo primeiro-ministro do Reino Unido, a moeda norte-americana subiu 3,02%, cotada em R$ 5,30 na venda. É a maior alta diária desde 22 de abril. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 3,27%, aos 116.012 pontos. A contratação de trabalhadores para serviços temporários no estado de São Paulo deverá cair 12% este ano. Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do estado, a previsão é de abertura de 37 mil vagas para o atendimento da Black Friday, Natal e Ano Novo. Segundo a entidade, o que explica a redução do número é que quase 90% das empresas não demitiram ninguém, o que reduz a necessidade de reforço de novos funcionários. E em Dourados, no Mato Grosso do Sul, empreendedores se unem para a realização de feira comercial no Parque Alvorada. Uma ação que teve início durante a pandemia de Covid-19 uniu comerciantes do Parque Alvorada, um dos bairros mais antigos da cidade. Empreendedores de diversos segmentos expõem a cada 3 meses em uma feira localizada na praça central do bairro. A gente pensou numa forma, quando autorizou tudo, uma forma de recuperar esse tempo perdido. E aí a gente conversou com alguns comerciantes do bairro, porque a maioria é comerciante, tem o comércio em casa, trabalha em casa, então não tem uma forma de divulgar seu produto. E o bairro é muito grande, então a gente resolveu se unir e fazer essa feira para as pessoas aqui conhecerem, porque tem muita diversidade no bairro. Moradora há 20 anos em Dourados, a Regina vende diversos tipos de cosméticos, perfumes e semijoias. Ela foi afetada diretamente pelas restrições da pandemia e a feira foi uma alternativa para ela. Temos bastante segmentos diferentes, convido todo o pessoal para vir, Temos uma praça de alimentação recheada de coisas gostosas, Tem os meus produtos, vários tipos de produtos, Para criança, para adultos, para todos os tipos, Então eu estou muito feliz de estar participando da feira, Convido todos. Os preparativos começaram logo no início da manhã. Esta é a 3ª edição da ação. Desta vez a diversão é garantida também para a meninada, antenada na Copa do Mundo de Futebol. E aqui na feira a gente vai trazer preços diferenciados, a gente vai trazer produtos com condições especiais. E também a gente vai ter um ponto de troca de figurinhas aqui para as crianças que estão aí completando seu álbum. Pode vir para cá.
O Brasil teve um saldo negativo de 29 bilhões e meio nas contas externas. É quase o triplo dos 9 meses do ano passado. Segundo o Banco Central, o resultado está relacionado principalmente a uma piora na conta de serviços, que inclui a remessa de lucros e dividendos para o exterior, além do gasto com o turismo internacional. Com a melhora da pandemia, aumentou o fluxo de turismo internacional. As viagens ficaram mais frequentes e os gastos também cresceram no ano. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo informou que de janeiro a julho deste ano, os brasileiros gastaram 7 bilhões de dólares nas viagens ao exterior. Já os estrangeiros que visitaram o Brasil deixaram 2 bilhões e 700 milhões de dólares no país. Esses são os melhores resultados do período desde 2019. Os números crescentes demonstram a recuperação do turismo. Só em agosto, o setor somou mais de 34 bilhões de reais em volume de receitas, aumento de mais de 20% em relação ao ano passado. E vários fatores explicam esse crescimento, entre eles o resgate em relação ao período pré-pandemia e a demanda reprimida. Agosto também foi um mês de saldo positivo nas vagas formais de trabalho criadas pelo turismo, com mais de 23 mil vagas, cenário observado desde maio de 2021, em uma busca pelos postos fechados nos primeiros meses da pandemia. E a expectativa é que entre dezembro e janeiro deste ano, o turismo abra mais 158 mil vagas, fechando esse ano com um saldo de 309 mil postos de trabalho. Foram divulgadas as primeiras imagens conceituais do navio, que será a maior embarcação de cruzeiros do mundo. O projeto deverá entrar em operação em janeiro de 2024. O Icon of the Seas tem números grandiosos. 20 andares, 2.805 cabines, capacidade para 7.600 passageiros, 40 opções de restaurantes e lanchonetes, 7 piscinas e 6 toboáguas, formando o maior parque aquático já construído em um navio. A embarcação pesa 250.800 toneladas. Apesar de ainda faltar mais de um ano para a viagem inaugural, as passagens começam a ser vendidas nesta terça-feira. Na primeira temporada, a embarcação vai oferecer viagens de 7 dias pelo Caribe. O ponto de partida será a Flórida, com uma parada prevista em uma ilha particular nas Bahamas. Entre as atrações do navio, destaca-se a Crown's Edge, uma trilha suspensa onde o passageiro poderá se equilibrar a 48 metros de altura, fora da embarcação, e a The Hideaway, a piscina com borda infinita, construída a 40 metros de altura. Apesar de ainda representarem a minoria entre os pilotos, o número de mulheres no comando de aeronaves cresceu de forma significativa nos últimos anos. A mudança de panorama foi melhor observada nesse domingo, quando foi comemorado o Dia do Aviador. Aqui, o voo é comandado por ela. A gente vai fazer então o nosso voo Guarulhos-Confins, a gente está alternando o Galeão. Leor já tem 46 anos de idade e 23 de carreira na aviação. Ela é uma das mulheres que inspira e encoraja aquelas que buscam chegar ao mesmo destino. Assim, inacreditável, né? Primeiro porque é um cargo importante, de muita responsabilidade, e depois que eu jamais imaginei ser comandante de jato, né? Piloto comandante do Airbus 320 da Latam, Leor já tem 12 mil horas de voo. Entre viagens nacionais e internacionais, enfrentou muitas turbulências, mas não só por causa do mau tempo. Mãe na adolescência, a comandante revela que precisou contar com o apoio da família para unir maternidade e profissão. E hoje tem no filho um fã. Para ele, tipo, se eu pensar em parar, ele já uma vez eu pensei, eu acho que eu vou parar. Ele, mãe, tá louca? Nunca. Se você não parou por mim, você não vai parar por ninguém, entendeu? Há alguns anos atrás, o comum era ver mulheres aqui como comissárias de bordo. Um lugar até então dominado por elas. Mas de uns tempos para cá, esse cenário mudou e a mulherada tem decolado cada vez mais daqui, do cockpit. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres nessa profissão cresceu 64%. Tripulação, estamos próximo a decolar. A Nathalie é uma delas.
acaba de ser promovida a copiloto. Tem só 26 anos de idade, mas conta que encarou muitos desafios para chegar até aqui. Começou na área de cargas da empresa há 6 anos e nunca perdeu o foco no objetivo: tornar-se piloto. Tem uma série de requisitos para cumprir para chegar até aqui, então todos esses anos de processo, de trabalho, são para cumprir esses requisitos para entrar. E quando a gente entra também tem um longo processo de treinamento, com o qual eu estou agora, para depois realmente sentar aqui e voar. Comandar essa máquina é o sonho de infância da Laís. A partir dos meus 5 anos era só isso que eu pensava, então nunca tive segunda opção. A jornada até lá é longa, são pelo menos 200 horas de voo. Então, para encurtar o caminho e entrar logo na área, a jovem decidiu tornar-se comissária de bordo. Mas o cockpit que aguarde. Eu tenho o objetivo de continuar fazendo as horas de voo e conquistar esse sonho. Um sonho que a Dani compartilha. Aos 38 anos de idade, também investiu na carreira de comissária para conseguir dar continuidade ao curso de piloto, que começou já há alguns anos. É muito difícil, é muito caro, então tem que ser feito passo a passo, devagar. E estando como comissária, trabalhando como comissária é mais fácil, né? Mas o objetivo? Ser piloto, ser comandante. E o que não falta para elas é potencial para chegar lá, como afirma o instrutor de emergências gerais, Elber Tamburi. Tomadas de decisão, assertividade, conseguir liderar uma equipe, liderar uma aeronave. Então são alguns quesitos onde a gente percebe, nesse crescimento nos últimos anos, que não há diferença, independente de sexo, coisas do tipo. A gente nos apega à preparação do profissional. E a gente percebe que a mulher, independente se é homem ou mulher, elas estão preparadas para trabalhar conosco. Uma percepção que alcança cada vez mais mulheres. Vide a procura delas por esta palestra voltada a quem aspira à profissão piloto. A gente está podendo hoje, com esse evento que teve aqui na companhia, mostrar um pouco da carreira, mostrar que é possível, que é viável, que se quiser, se for atrás, se correr atrás, a oportunidade vai acontecer e aqui na empresa a gente é bem recebida. E eu acho que é isso, a gente tem que fomentar a área. Nos Estados Unidos já existe uma falta de pilotos, né? Futuramente no Brasil vai acontecer, porque há uma migração natural das pessoas que querem morar fora, talvez. Mas o mercado está aberto, eu acho que é uma boa hora para começar. Tripulação, estamos próximo à decolagem. E veja a seguir, São Paulo é mais uma capital que liberou a passagem de ônibus de graça no dia das eleições. E veja também, Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. A cidade de São Paulo anunciou hoje que não haverá cobrança de passagem de ônibus no segundo turno das eleições no próximo domingo. O prefeito decidiu se juntar a pelo menos outras 21 capitais que já adotaram a medida. A medida foi promulgada após vários políticos e organizações entrarem com uma ação pedindo a gratuidade no transporte municipal e decidida em uma reunião com secretários municipais e, em seguida, foi apresentada a representantes da sociedade civil. Além disso, a prefeitura vai colocar 2.000 ônibus a mais em circulação. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse ter convicção que na cidade de São Paulo não é o transporte que influencia a abstenção de votos. Mas, como líder de uma gestão, ele ouviu a sociedade e decidiu tomar essa medida para fortalecer a democracia e facilitar o deslocamento de eleitores. A Defensoria Pública de São Paulo protocolou um pedido para que o Estado ofereça, além dos ônibus municipais, transporte gratuito nas linhas de metrô, CPTM e MTU. O governo do estado, por sua vez, disse estar analisando a possibilidade e em breve divulgará um parecer mais concreto sobre o assunto. Só no domingo do primeiro turno, mais de 2 milhões de passageiros foram transportados por ônibus na cidade.
370 mil passageiros a mais do que a média para um domingo comum. Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a cumprir o seu direito de escolher o novo presidente da República ou governador em 12 estados. No primeiro turno, quase 33 milhões de brasileiros preferiram ficar em casa. As eleições de 2022 serão decididas no dia 30 de outubro, último domingo do mês. Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, disputam a presidência do país. Em 12 estados haverá o segundo turno para governador. Em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Rondônia. As sessões eleitorais vão abrir às 8 horas da manhã e fecharão às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. O local de votação é o mesmo do primeiro turno, mas se não for possível comparecer, é só pesquisar no site do Tribunal Superior Eleitoral e preencher os campos de dados. O título de eleitor não é o único documento que permite ao eleitor escolher seus candidatos. Segundo o TSE, caso não tenha ou não esteja em dia, é possível votar com um documento que tenha foto, além de poder apresentar o e-título, título de eleitor em meio digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto, como a identidade social, carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, carteira de trabalho, certificado de reservista e carteira nacional de habilitação. A ordem de votação é primeiro para governador nos estados onde tem o segundo turno, depois para presidente. Durante o dia, enquanto acontece a votação, é proibido levar para a urna aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro dispositivo que possa comprometer o sigilo do voto. Os mesários podem reter os equipamentos enquanto o eleitor estiver votando. A Justiça Eleitoral incorporou uma novidade às urnas eletrônicas para a votação deste ano. Os eleitores terão um segundo adicional para conferir cada voto digitado nos equipamentos. As propagandas pagas em imprensa escrita também ficam proibidas depois do dia 28 de outubro. É também o último dia para que sejam realizados debates entre os candidatos, não podendo se estender até depois da meia-noite. Os eleitores só poderão ser presos em caso de flagrante a partir desta terça-feira. Hoje, os dois candidatos à presidência da República dividiram as atenções entre São Paulo e Brasília. Os detalhes com Jaqueline Fonseca. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu a agenda em São Paulo nesta segunda-feira. Pela manhã, falou com a imprensa e, à noite, participou de um ato pró-democracia em um teatro em Perdizes, ao lado do candidato ao governo, Fernando Haddad. Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, ficou em Brasília nesta segunda-feira e cumpriu agendas de campanha. No começo da tarde, visitou um assentamento e fez discursos. E à noite, recebeu lideranças da indústria no Palácio da Alvorada. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, convocou uma sessão extraordinária do plenário virtual. O objetivo dos ministros do STF será analisar o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o TSE diminua seu poder de censurar o que considera notícias falsas. A sessão deverá começar daqui a pouco, à meia-noite, e terminar amanhã, às 23h59. Após o fim do 20º Congresso do Partido Comunista da China, novos números sobre o Produto Interno Bruto do país foram divulgados pelo governo. A alta pegou de surpresa até analistas internacionais, o que pode ser bom para o Brasil, que tem diversas parcerias econômicas com o país oriental. Os dados apresentados pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país informaram que a China cresceu 3,9% no terceiro trimestre deste ano. O número foi comparado com os dados do trimestre anterior e também com o mesmo período do ano passado. O avanço chinês veio em um momento oportuno, após ter encolhido 2,6% entre abril e junho.
No acumulado do ano até setembro, o avanço econômico foi de 3%, bem abaixo da meta do governo, que estimava algo em torno de 5,5%. Resultado que pode refletir no agronegócio brasileiro, responsável por 25% do PIB, pois sem terras aráveis em quantidades suficientes para suprir sua demanda, os chineses inevitavelmente reforçarão as compras no exterior e o mercado brasileiro pode ser a aposta de Xi Jinping. Dessa forma, outros setores da economia brasileira podem ser envolvidos nessas negociações, como a produção de carne bovina, a soja, o milho, o trigo e, principalmente, a tecnologia agrícola brasileira, uma das mais conceituadas do mundo. Sem contar que, com a possibilidade de um terceiro mandato de Xi Jinping pelos próximos 5 anos, pode fazer com que o Brasil, com tudo que pode fornecer, seja um aliado econômico implacável e próspero. Após uma forte pressão do Partido Conservador, o que levou à renúncia de Liz Truss, o parlamento britânico já conta com um novo nome para ser o primeiro-ministro. O nome da vez é Rishi Sunak. O ex-secretário de Finanças agora se tornou a primeira pessoa de origem estrangeira a liderar o Reino Unido. Após conquistar o apoio da maioria dos membros do Partido Conservador, Rishi Sunak se tornará o 7º político a assumir o cargo em 25 anos e o terceiro em pouco menos de 2 meses. O homem de 42 anos chega ao cargo com a responsabilidade de acalmar a turbulência que vem sufocando o Reino Unido há meses. Dono de uma fortuna pessoal superior à de membros da família real, como o rei Charles I, por exemplo, e descendente de indianos, Sunak é o político mais novo a assumir a liderança do país, uma das maiores economias da Europa. O anúncio de que Sunak seria o nome certo para assumir foi realizado durante um evento na sede do Partido Conservador. Após a declaração, Sunak foi recepcionado com aplausos pelos legisladores do partido. Poucas horas depois, o novo primeiro-ministro inglês fez o seu primeiro discurso público e afirmou que a Grã-Bretanha enfrenta sérios desafios econômicos e precisa de estabilidade e unidade. Além disso, Sunak disse que fará de sua maior prioridade a união, tanto do partido quanto do país. Segundo um porta-voz de Liz Truss, a transferência da ex-primeira-ministra para Sunak ainda não tem uma data marcada, já que parte da estrutura governamental está realizando discussões sobre o momento e a coreografia da transição. Com a troca de governante, o Reino Unido já começou a sentir as primeiras evidências positivas. Os principais índices de ações da ilha fecharam em alta nesta segunda-feira, oferecendo aos investidores algum alívio após algumas semanas tumultuadas na política do país. Como resultado, a libra esterlina subiu em negociações voláteis. O resultado aliviou um pouco o nervosismo em torno das perspectivas para a economia do Reino Unido. O ex-ministro das Finanças, que havia perdido a corrida eleitoral para Liz Truss em setembro, agora poderá trabalhar em um campo muito mais propício para pôr em prática os seus planos econômicos e auxiliar no crescimento do país. No dia em que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou 8 meses, 2 novas agressões verbais dominaram o ambiente. O presidente Zelensky acusou o governo de Moscou de comprar 8.000 drones do Irã para reforçar os ataques à infraestrutura do país. E Vladimir Putin garantiu que a Ucrânia pretende usar uma bomba suja. Declaração que foi condenada pelos Estados Unidos, França e Reino Unido. A bomba suja que, segundo Moscou, a Ucrânia pretende detonar em seu próprio solo não é um artefato nuclear, mas uma bomba convencional envolta em materiais radioativos que são disseminados na forma de pó durante a explosão. A Rússia diz que o objetivo desta provocação é acusar o país de usar armas de destruição em massa na Ucrânia e iniciar assim uma grande campanha anti-Rússia no mundo. Kiev considerou as declarações absurdas e perigosas e garantiu que não tem armas nucleares, ao contrário da Rússia.
Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, a acusação indica que a própria Rússia estaria planejando um ataque desse tipo para culpar a Ucrânia, para depois justificar uma escalada militar com uma arma nuclear tática como represália. Enquanto isso, as potências ocidentais prometeram continuar ajudando a Ucrânia, que segue avançando no campo de batalha e retomando regiões no sul do país. E a seguir, o OMS alerta que contaminação de chumbo mata 1 milhão de pessoas por ano. E ainda, cientistas japoneses dão passo importante na fórmula para fazer crescer cabelo. O Grêmio está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho se junta ao Cruzeiro, que já conquistou acesso algumas rodadas atrás. Apesar das definições, ainda tem muita bola para rolar nessa reta final da Série B. Assim como em 2007, o tricolor gaúcho conquistou a sua volta para a elite do futebol brasileiro no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco. Dessa vez, os torcedores puderam respirar um pouco mais aliviados. Com 2 gols de Bitelo e 1 de Lucas Leiva, o Grêmio venceu o Náutico por 3-0. Muito diferente do que aconteceu 17 anos atrás, onde a equipe gaúcha voltou para a primeira divisão na dramática Batalha dos Aflitos. Na ocasião, o Grêmio teve 4 jogadores expulsos e venceu o Náutico por 1-0 com gol marcado nos acréscimos. Após a derrota, o Timbu já não tem mais chance de permanecer na segunda divisão e confirmou sua queda para a Série C do ano que vem. Restando 2 rodadas para o final do campeonato, outras 2 vagas para a Série A ainda estão em aberta. O Vasco, que venceu o Criciúma de virada por 2-1, aparece na 3ª colocação com 59 pontos. Para voltar à elite, ele precisa de apenas uma vitória simples contra o Sampaio Corrêa dentro de casa. Na 4ª colocação vem o Bahia, que na última rodada empatou dentro de casa com o Vila Nova por 1-1. Para sacramentar de vez a sua volta à Série A, o tricolor baiano precisa de uma vitória simples sobre o Guarani na Arena Fonte Nova. Matematicamente, Ituano, Londrina e Sport ainda podem conseguir o acesso. Para isso, eles necessitam de uma combinação de resultados. Na parte de baixo da tabela, além do Náutico, Brusque e Operário também já estão matematicamente rebaixados. Por outro lado, outros 5 clubes lutam para fugir da zona do rebaixamento. O CSA tem 39 pontos e é o primeiro clube dentro da zona da degola. Os alagoanos precisam vencer seus 2 próximos jogos e torcer por uma combinação de resultados para não sentir o amargo sabor da queda. Já o Novo Horizontino é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Ele precisa fazer pelo menos 4 pontos para depender apenas de seus esforços para estar na Série B do ano que vem. Chapecoense, Tombense e Ponte Preta precisam de pelo menos 1 ponto para evitar de vez a queda. A próxima rodada da Série B tem início nesta terça-feira e sua última e decisiva rodada acontece no dia 6 de novembro. Muita coisa ainda está em jogo nessa reta final de campeonato. Prepare o seu coração, torcedor! Os locais de prova para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio foram divulgados hoje. Você pode conferir através da página do participante disponível no site do INEP para os candidatos. Além dos locais, o site também permite visualizar informações importantes, como a data correta, cartão de confirmação e até solicitar atendimento especializado. Em menos de 10 meses, os casos de dengue dobraram em relação ao ano passado em Mato Grosso do Sul. Uma situação preocupante, já que estamos no período de chuvas, o que favorece o acúmulo de água e os criadouros dos mosquitos. Um mosquito capaz de estragos grandiosos, como mostram os números. Chegamos a 22 mil casos notificados de dengue este ano em Mato Grosso do Sul. Desse total, 16.600 foram confirmados. Já é mais que o dobro do total de pessoas infectadas durante todo o ano passado. Assusta e muito, principalmente porque a doença leva a óbitos. Até agora, 20 mortes foram registradas, 6 a mais que em 2021. Uma dessas mortes aconteceu na cidade de Niuaque, em setembro, um bebê de apenas 8 meses. De acordo com as autoridades de saúde, o mês que vem passa a ser bastante preocupante por conta do aumento das chuvas. E qualquer recipiente, por menor que seja, uma tampinha de garrafa ou um copo plástico que estiver jogado por aí, pode servir para acúmulo de água
sendo ideal para a proliferação de mosquito. Estamos, infelizmente, correndo um risco sério de epidemia para final deste ano, para começo do ano que vem. Em Campo Grande, cidade com maior número de casos, o projeto Wolbachia, que consiste na liberação de Aedes aegypti infectados pela bactéria de mesmo nome do projeto, que impede o desenvolvimento do vírus da dengue no mosquito, é uma grande promessa para reduzir a incidência da doença. Mas ele ainda não está 100% concluído. Então, o cuidado para agora é mais que urgente. E o mosquito se prolifera em qualquer tipo de água. Não precisa ser limpa, não. Pode ser água de chuva, pode ser água de barro, pode ser água poluída, contaminada. O sistema de fumacê não elimina os ovos, e sim o mosquito, que precisa ser atingido pelo produto. O alcance da ação nem sempre é dentro do esperado. O foco da prevenção continua no cuidado de cada morador. Para evitar também a chikungunya, que já tem 212 casos confirmados, de um total de 640 notificados até agora, sendo que em todo o ano passado foram 174 notificações. Eu não sei se nós vamos ter uma estrutura para suportar uma epidemia paralela de dengue e chikungunya ao mesmo tempo. E se isso acontecer, você pode ter certeza que o caos estará muito bem instalado. O chumbo é um metal tóxico que mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mesmo em níveis mais baixos de exposição, esse elemento químico pode causar problemas de saúde ao longo da vida, como anemia, hipertensão e intoxicação dos órgãos reprodutivos, além dos efeitos neurológicos e comportamentais serem irreversíveis. São muitas as fontes de exposição ao chumbo em ambientes industriais, como mineração e fundição, reciclagem de lixo eletrônico e baterias de chumbo ácido, além de encanamento e munição. E também em ambientes não industriais, como tinta à base de chumbo, encontrada em residências, escolas, hospitais e playgrounds. Os dados do metal, apesar de não haver um nível seguro de exposição, são maiores em crianças, já que estão ainda na fase de desenvolvimento cerebral e pode resultar em redução do quociente de inteligência, atenção, capacidade de aprendizado prejudicada e aumento do risco de problemas comportamentais. Elas podem ingerir flocos e poeira de brinquedos ou superfícies pintadas com chumbo ou serem expostas através de cerâmicas vitrificadas e alguns medicamentos e cosméticos tradicionais. A OMS estima que 30% das deficiências intelectuais idiopáticas, 4,6% das doenças cardiovasculares e 3% das doenças renais crônicas podem estar relacionadas ao chumbo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que de cada 3 crianças, uma tenha níveis de chumbo no sangue iguais ou superiores a 5 microgramas por decilitro. É estimado que a exposição ao metal seja responsável por 21 milhões e 700 mil anos perdidos por incapacidade e morte em todo o mundo devido aos efeitos de longo prazo na saúde. O chumbo foi identificado como um dos 10 produtos químicos de maior preocupação de saúde pública que precisam de ação dos países para proteger a saúde de trabalhadores, crianças e mulheres em idade reprodutiva. O envenenamento é totalmente evitável por meio de uma série de medidas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a todos os países que proíbam, identifiquem e eliminem todas as fontes de exposição infantil ao chumbo e conscientizem o público sobre os perigos do uso indevido de produtos que contenham o metal. Pesquisadores da Universidade Nacional de Yokohama, no Japão, chegaram mais perto de encontrar uma cura para a calvície. Será mesmo? Eu já dei notícias parecidas tantas vezes na vida, há quase 30 anos. Mas quem sabe agora eles consigam, né, Beatriz? A partir de células embrionárias, a técnica inédita que estimula o crescimento de cabelo foi bem sucedida. Os cientistas conseguiram criar fólicos capilares que, quando implantados nos animais, geram fios com sucesso e continuaram a funcionar em vários ciclos de crescimento dos pelos. O fólico é uma estrutura em formato de bolsa que fica dentro da pele na hipoderme. Dentro dele é onde fica a raiz do fio capilar. Cada fólico consegue gerar cerca de 3 a 5 fios.
Com os resultados animadores, os cientistas acreditam que o método abre caminho para futuros tratamentos de distúrbios que levam à queda do cabelo. Outra possibilidade é que o crescimento em laboratórios dispense a necessidade de animais para testes de produtos químicos. O estudo foi publicado na revista científica Science Advance. A ação social da melhor idade foi realizada com várias ações na Praça Antônio João, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Foi dia também de várias apresentações dos Centros de Convivência do Idoso e diversos serviços diferenciados, com direito à dança. Os idosos que buscam ativamente por melhor qualidade de vida tendem a viver mais. Isso é verdadeiro tanto no que se refere à saúde física quanto à saúde psicológica. Ao agir para prevenir doenças e ao garantir as melhores condições para encarar essa fase, a pessoa tende a viver mais e melhor. E no Brasil, o Estatuto do Idoso foi criado para uma garantia de direitos e maior qualidade de vida para eles. Em outubro de 2003, houve a criação do Estatuto da Pessoa Idosa. E estamos completando 19 anos. O que esse estatuto veio proporcionar? Ele veio trazer uma melhor condição de vida para as pessoas da melhor idade. E para proporcionar um dia de descontração e atividades, a 4ª subseção da OAB de Dourados, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, realizaram aqui na Praça Antônio João a Ação Social da Melhor Idade, com atividades e várias apresentações. Com a apresentação da Banda do Exército Brasileiro, o evento começou com muita animação e toda a atenção por parte do grupo da melhor idade. Todos puderam contar com atendimento jurídico, aferição de pressão arterial, vacinação contra a influenza e Covid-19, exames, agendamento de preventivos, além de atividades físicas. Mas o ponto alto foi a apresentação de danças do Centro de Convivência do Idoso André Chamorros, do Jardim Água Boa, e Maria Martimiano de Brito, do Parque das Nações 1, que desenvolvem várias atividades durante toda a semana. Toda segunda e quarta a gente tem a caminhada orientada e a ginástica, com 2 professores de educação física. Terça e quinta a gente tem a dança e o coral e quinzenalmente é uma roda de viola. Gonçalo tem 85 anos e esbanja disposição física. Com alegria e muita vitalidade, ele prova que felicidade não tem idade. Alegria, tudo é bacana, né? Tudo que é de alegria eu acho muito bacana. Às vezes a minha esposa, que eu brinco com todo mundo, a minha esposa às vezes não gosta muito, às vezes no mercado, né? Aí eu falo assim, amor, onde eu passo eu gosto de deixar as pessoas sorrindo, alegres e não, né? Então eu sou assim. A secretária de Assistência Social destacou o trabalho desenvolvido para garantir os direitos dos idosos e proporcionar a eles atividades voltadas a melhorar a saúde física e mental. Diariamente os nossos centros trabalham, né? Temos também várias parcerias com as universidades, né? Principalmente do curso de psicologia, que promove toda a questão da saúde mental dos idosos. O prefeito Alan Guedes também compareceu no encerramento das comemorações do mês do idoso. De acordo com ele, manter a alegria, criar oportunidades e voltar com as atividades que por muito tempo foram paralisadas na pandemia são algumas metas da administração. Atividades que fazem com que a pessoa idosa tenha as oportunidades necessárias para ter lazer, para jogar dama, truco, sinuca, bocha, para dançar. São atividades que ajudam, né, a esse público permanecer com a saúde mental, principalmente, e a saúde física estáveis. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia neste início de semana. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.